Você sabe o que são quilombos? Meu nome é João Vitor e hoje eu vou apresentar para vocês a história do quilombo de Ipaporunduba. Mas antes, eu vou fazer uma breve conceituação com o professor Evermando sobre o que é um quilombo, sobre o passado, o presente e como ele se mantém. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, João. A gente gostaria de agradecer primeiro pela sua presença, pedir para que você se apresentasse, né, e conceituar um pouco do que seria um quilombo. Tá. Então, eu sou Evermando dos Santos Santana, sou professor de História aqui no Liceu de Artes e Ofícios, formado em História pela Universidade de São Paulo. Quilombo. Então, o quilombo, como conceito histórico, né, é um território ocupado por escravos fugitivos na época da escravização do Brasil, né? E nesse território ocupado por escravos fugitivos se estabelece uma estrutura política, econômica e social. Agora, isso depende de quais quilombos nós vamos falar historicamente, porque o quilombo, sendo esse espaço, esse conceito é um conceito que se usa para falar desses espaços onde os escravos encontram essa possibilidade de organização, mas cada quilombo tem a sua especificidade, né? Então, quando você vai estudar os quilombos, então cada um tem uma peculiaridade, né? Mas o conceito histórico, falando aí do Brasil do século XVI, né, até o século XIX, é esse, né? A partir daí, né, com o fim da escravização e os dias atuais, o termo quilombo, né, acaba assumindo uma outra conotação, que é justamente o espaço, um território ocupado por descendentes, né, de ex-escravos, né? Então, essa conotação nos dias atuais, né? Então, você tem dois termos aí para você falar do quilombo. O quilombo antes, ou melhor dizendo, o quilombo antigo, né, que é o quilombo no período da escravização no Brasil, e o quilombo na atualidade. O nome Ivaporunduba significa rio com muitos frutos. Esse nome se dá pela sua formação às margens do rio Ribeira, localizado no sul de São Paulo, e pela sua terra fértil, sendo muito destacado por vastas plantações de arroz, feijão e milho. Essa comunidade é a mais antiga do Vale do Ribeira, e seu início se deu no século XVII. Nesse período, 2 irmãos foram para a região a fim de explorarem as cavernas em busca de ouro. Eles trouxeram consigo em torno de 10 escravos, para servirem como mão de obra. No mesmo período, uma senhora chamada Maria Joana, muito citada pelos quilombolas, se estabeleceu no território em busca dos minérios, mas, após alguns anos, retornou a Portugal por questões de saúde. Ao passar dos anos, o quilombo Ivaporunduba criou um projeto turístico com o intuito de contar um pouco do seu passado, que não é relatado nos livros de história. Esse projeto tem foco em grupos escolares que vão visitar a região. Ele consiste em uma palestra com os quilombolas que contam a história da comunidade e a organização social. E depois realizam oficinas com os visitantes para mostrar um pouco sobre sua cultura e seu dia a dia. Eles oferecem 4 oficinas: artesanato, ervas medicinais, caça e pesca e agricultura. Na oficina de artesanato, os quilombolas mostram um pouco sobre a sua cultura, exclusivamente da tradição da produção de utensílios feitos com fibras naturais. Na oficina de ervas medicinais é apresentado diversas ervas plantadas em volta do quilombo, que possuem efeitos curativos. Na oficina de caça e pesca, os quilombolas explicam a história da caça no quilombo. Na oficina sobre agricultura, eles falavam um pouco sobre a sua plantação sustentável, que tem o intuito de não ocasionar danos na vegetação da região. E o nosso documentário vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e peço para que nos acompanhe.